Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Hoje nós vamos meditar em um texto que, para mim, talvez seja um dos meus preferidos. Acho que é um dos meus preferidos de toda a Bíblia. Romanos 8, versículo 28, nós vamos meditar até o versículo 30. Palavra do Senhor em Romanos 8, versículo 28, que é o versículo que nós vamos observar nesse momento, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode criar um tornado no Texas? Esse é o título de um artigo escrito por um matemático e meteorologista, muito tempo atrás, discutindo como causas pequenas podem criar grandes efeitos. Esse artigo discute aquilo que ficou conhecido como efeito borboleta. Você já deve ter ouvido esse nome. O efeito borboleta fala justamente de como algo pequeno pode causar grandes consequências. E esse texto que nós estamos meditando aqui hoje, de Romanos 8, nos fala algo semelhante. Nos ensina como coisas pequenas colaboram umas com as outras para criar a história que nós vivenciamos. Esse texto em que nós estamos meditando aqui mostra que nada age sozinho, mas tudo está colaborando, as coisas estão agindo em cooperação. E aí nós temos essa palavrinha tão importante para a meditação de hoje, cooperar. A palavra traduzida aqui como cooperar vem de uma palavra grega que significa trabalhar em conjunto. É como se Paulo quisesse pintar um quadro aqui em nossa mente, onde todas as coisas que existem, todos os acontecimentos, estivessem trabalhando juntos, apoiando um ao outro naquele objetivo que querem. Ou usando uma imagem que é mais comum da nossa época, é como se os acontecimentos e cada coisa que existe fossem personificados em operários, trabalhadores, que estão juntos na mesma empresa, trabalhando sempre apoiando um ao outro, seguindo as ordens do CEO, buscando alcançar o objetivo que ele traçou. E aqui, conforme nós vemos nesse texto, nesse caso, se trata do bem do povo de Deus. É por isso que o ensino principal desse texto já se encontra no versículo que nós lemos, o versículo 28. O que esse texto nos ensina é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que doce verdade é essa que nós temos aqui diante de nós. Mas o que é que ela significa de maneira mais profunda? Há muitas coisas e detalhes que nós podemos procurar entender com mais profundidade aqui. E para isso, a partir do que nós vemos na estrutura do texto, eu quero propor 5 perguntas que nós vamos responder. Em primeiro lugar, quem faz cooperarem? Para quem cooperam? O que coopera? Para que bem cooperam? E como cooperam? Em primeiro lugar, então, vamos entender quem faz as coisas cooperarem. E o texto nos apresenta de maneira muito clara Deus como a resposta de tudo isso. Deus é aquele que faz todas as coisas cooperarem. E isso é o que nós precisamos primeiramente entender e enfatizar muito bem. Não é a sorte, não é o acaso, não é algum processo aleatório, não é o universo, não é uma energia ou uma força não personificada, mas Deus, um ser pessoal, eterno, a causa de tudo que existe. Esse Deus é quem governa todas as coisas e que conduz tudo
para que aconteça de acordo com a sua vontade. O que nós vemos aqui, quando nós lemos o texto, é Deus como um agente de todas essas ações importantes. Então, acompanhe comigo enquanto nós lemos esse texto todo, do versículo 28 ao 30, e eu tento destacar aqui para você a ação de Deus em todas essas coisas. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, propósito de Deus. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Ele, Deus, predestinou, a esses também Deus chamou. E aos que Deus chamou, a esses também Deus justificou. E aos que Deus justificou, a esses também Deus glorificou. Quem é que faz todas essas coisas? Deus. Deus é aquele que faz todas as coisas cooperarem, é aquele que predestina, é aquele que chama, é aquele que justifica, é aquele que glorifica, é aquele que faz com que todas as coisas aconteçam. O Senhor é completamente soberano sobre tudo que existe. Não apenas sobre a nossa salvação, ainda que seja ela que mais especificamente está sendo destacada aqui. Mas nós vemos várias passagens das Escrituras destacarem a soberania de Deus sobre tudo. Salmo 135, 6. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Ou Isaías 46, versículos 9 a 10. O Senhor diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. A vontade de quem? A dele. É por isso que Jó diz assim, Jó 42, 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou como nós meditamos aqui mais cedo, Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois a glória, para sempre. Amém. A primeira coisa que nós precisamos entender então nesse texto é que é Deus que faz as coisas cooperarem. Não é a sorte, não é o acaso, não é algo aleatório, mas Deus, o Deus revelado nas Escrituras, não um Deus qualquer, não um Deus de qualquer religião, mas o Deus que esta Bíblia nos prega, o Pai de Jesus Cristo, esse Deus, e somente esse Deus, porque como ele mesmo diz, não há outro, esse Deus é quem governa todas as coisas e faz com que elas cooperem para o bem dos que o amam. Agora, para quem essas coisas cooperam? A resposta parece óbvia, né? Para aqueles que o amam, mas nós temos algo a mais para entendermos sobre isso. Esse texto nos mostra que as coisas cooperam para os que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Para quem as coisas cooperam? Para os que foram chamados segundo o propósito de Deus. O texto deixa isso muito claro logo na sua continuação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa verdade tão doce, essa verdade que deveria colocar um sorriso no seu rosto, essa verdade não é uma verdade para todas as pessoas. O texto não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as criaturas e de todas as pessoas indistintamente. O texto está falando de um grupo específico. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas até esse amor precisa ser entendido.
Porque é muito comum as pessoas dizerem, coopera para o meu bem, então, porque eu amo a Deus. Mas essas pessoas não sabem muitas vezes nem sequer o que significa amar. Elas não conhecem ao Deus que dizem que amam. Porque elas simplesmente cresceram em meio à religiosidade de uma sociedade que ensina que Deus ama a todos e todos amam a Deus. Mas é isso que é verdade? Não. Estamos falando aqui de um grupo que verdadeiramente ama a Deus. E esse grupo que verdadeiramente ama a Deus é qualificado como aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que significa ser chamado segundo o seu propósito? Propósito nós já destacamos, assim como tudo que está sendo dito aqui, é de Deus. Seu, de Deus. Mas o que significa esse propósito de Deus? A ideia aqui é de algo que foi previamente planejado. Deus está mostrando aqui que o seu eterno plano é a base para esse chamado. Ou seja, nós vemos o texto destacar que essa verdade só pode ser dita, que todas as coisas só cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o plano eterno de Deus, segundo a vontade eterna de Deus. E isso fica ainda mais claro quando nós vemos a continuação desse texto no verso 29, que destaca que as coisas que cooperam para esse grupo que está sendo destacado, cooperam por meio da predestinação. Ele está falando aqui no verso 29, que as coisas cooperam para aqueles que são predestinados. Então, olha só o que o texto nos mostra aqui. O texto está nos mostrando aqui, meus irmãos, que Deus está envolvido no chamado, nessa convocação, nessa predestinação. Mas quando o texto diz que Deus predestinou aqueles que conheceu de antemão, nós precisamos entender muito bem o que significa esse conhecimento de antemão. Aqui nós vemos Deus falar de uma presciência, a palavra falar de uma presciência. Sim, é presciência, mas a presciência pode ser mal entendida, pode ser mal interpretada. O que significa esse chamado de Deus feito segundo o conhecimento que Ele tem de antemão, essa presciência de Deus? Será que significa que Deus, no passado, olhou para o futuro como quem assiste a um filme, e então no futuro percebeu um grupo específico, e então Ele chama esse grupo específico? Será que é uma presciência que diz que Deus olhou para o futuro, viu quem iria crer, e então predestinou esses que Ele viu que iria crer? Que conhecimento de antemão é esse? Não é esse que eu acabei de descrever. A presciência descrita aqui, o conhecer de antemão, aponta para um conhecimento na eternidade, onde Deus, antes de criar cada um de nós no tempo e no espaço, ou melhor, antes de Deus criar o próprio tempo e o próprio espaço, Deus conheceu cada um daqueles que iria criar. Não porque Ele viu para o futuro como se o futuro se formasse independentemente dele, mas porque Ele, em sua soberania e decreto, já na eternidade, decretou a nossa existência e conheceu a nossa existência antes de que ela se fizesse presente no tempo e no espaço. A esses é que você vê Deus conhecendo. Mas ainda assim, é um grupo ainda mais afunilado, porque Deus conheceu de antemão a tudo que existe e a todas as pessoas. Mas Ele não chamou a todos. Aqui nós vemos que Deus chama de antemão aqueles que Ele conhece de uma forma relacional. Você precisa entender que conhecimento para a Escritura não é apenas um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento de relacionamento. Aqui nós vemos um conhecimento que aponta para o amor de Deus. O amor de Deus que graciosamente vem sobre aqueles que Ele escolheu. Não porque eles mereceram, não porque eles tiveram a fé produzida por si mesmo no futuro e então Deus, em resposta, decide amar. Até porque a fé, nós temos que lembrar, é um dom de Deus que Deus dá aos que Ele predestinou. Não como se Deus predestinasse aqueles que Ele viu que teriam fé. Temos que entender o que é causa e o que é efeito. E a predestinação é a causa da fé, não a fé a causa da predestinação.
É isso que nós vemos as Escrituras mostrarem tantas vezes. A fé é um dom que Deus dá aos que Ele predestina. Em Atos, capítulo 13, versículo 48, está escrito: os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram. Quem? Quem creu? Quem creram? E creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Quem creu? Aqueles que anteriormente foram destinados a crer para a vida eterna. Ou, como o texto, talvez um dos mais conhecidos da Escritura, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O que é que não vem da gente, mas é dom de Deus? A fé. A fé que nos salva é algo que vem de Deus. E se não são todos que creem, é porque Deus não deu fé a todos. Deus deu fé apenas a alguns. Quem são esses alguns? Aqueles que Ele soberanamente decidiu escolher. Aqui nós vemos o que ficou conhecido como um dos pontos do calvinismo, que é a eleição incondicional. E eu preciso enfatizar, esse é um texto muito querido para a doutrina calvinista, mas não é porque o calvinismo é que é a verdade, e aqui a gente vê a Escritura, por sorte, encaixando nele, então a gente gosta. O calvinismo, na verdade, é só um nome que nós damos para o que a Escritura está falando. O que importa é a Bíblia. Eu não me importo se você se chama de calvinista. Eu me importo se você crê que Deus é soberano na escolha daqueles que Ele salva e que Ele escolhe incondicionalmente. Não por fé, não por méritos, mas por graça. Por graça. É isso que nós vemos a Escritura destacar. E é por isso que o próprio Jesus diz que também intercede apenas por um grupo específico. Lá em João capítulo 17, versículo 9, está escrito: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Se Deus tivesse eleito todos, não faria sentido que Jesus intercedesse apenas por alguns. Mas Jesus intercede apenas por alguns, porque foram esses que o Pai deu a eles. Não por mérito, não porque eles são melhores. Se você crê em Cristo, não é porque você é melhor, não é porque você foi mais inteligente, não foi pelas suas obras, mas por graça de Deus que soberanamente, incondicionalmente, não baseado em nenhuma condição, te escolheu. E então, para esse grupo, esses que foram eleitos incondicionalmente, predestinados segundo esse conhecimento de antemão de Deus, esse relacionamento de Deus na eternidade, para esses é essa doce verdade de que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para esse grupo, para esses que amam a Deus. É por isso que nós vemos em Efésios Paulo destacar: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. Perceba como as palavras são repetidas com as que nós vemos no nosso texto. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Assim, é apenas para os que fazem parte do povo de Deus, dos que foram eleitos incondicionalmente, segundo a vontade soberana de Deus, que todas as coisas cooperam. O que nos leva então a uma coisa muito importante. Como assim todas as coisas cooperam? Que coisas especificamente são essas? Porque, ok, todas as coisas, mas nem sempre quando nós usamos todos, estamos falando de tudo sem distinção. Às vezes a gente usa um hipérbole, um exagero. Aqui não. O que coopera? Sim, todas as coisas. Todas, absolutamente todas. A resposta aqui é todas as coisas, tanto as boas quanto até as más. Essa é a terceira verdade que nós vemos aqui nesse texto. O que coopera? Todas as coisas, tanto as boas quanto as más. É fácil você ver as pessoas afirmarem que Deus faz com que coisas boas cooperem para o bem daqueles que o amam. É fácil.
Você vê uma coisa boa acontecendo na vida da pessoa, você diz, olha aí, Deus fez cooperar para o bem dela. Dificilmente você vai ver alguém negar isso. E isso é uma verdade, meus irmãos. Deus faz com que coisas boas cooperem. Deus é aquele que nos traz as coisas boas. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Da onde vem toda boa dádiva? Da onde vem toda coisa boa? De Deus. E no Salmo 145, versículos 15 e 16, o salmista afirma, em ti esperam os olhos de todos, e tu ao seu tempo lhes dá o alimento. Abres a mão e os satisfazes os desejos de todos os seres viventes. O Senhor é a fonte de toda a bênção e de tudo que é bom. Mas, ainda que Ele seja a fonte de toda a bênção, inclusive para aqueles que não são parte do seu povo, para os que são parte do seu povo, as bênçãos que Ele traz são ainda mais especiais. A bondade do que Ele traz para o seu povo é ainda mais destacada. Mas ainda assim, nós vemos que Deus é a causa de tudo de bom que acontece. Tudo de bom que acontece, só acontece por vontade de Deus. Quando ganhamos algo que queríamos, ganhamos por causa de Deus. Quando temos saúde, é por causa de Deus. Quando temos dinheiro, por causa de Deus. Quando conseguimos a promoção no trabalho, quando passamos na prova, quando a pessoa que queríamos casar com diz sim, quando descobrimos uma gravidez, quando qualquer coisa boa acontece, todas as bênçãos que vêm do alto, vêm do Senhor, vêm de Deus. Deus é a fonte de toda bondade, e Ele faz com que todas as coisas boas cooperem para o bem daqueles que o amam. Mas essa, apesar de ser verdade, não é toda a verdade. Até mesmo as coisas más, Deus faz com que cooperem para o nosso bem. São todas as coisas, inclusive as más. Romanos 8, 28, aparece em um contexto que Paulo está falando de sofrimento. Nós já meditamos nesses textos nos últimos sermões e nós vimos. O versículo 17 do capítulo 8, olha aí do seu texto, diz, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sofrimento. Versículo 18, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós vimos nos últimos sermões aqui, meditando nessas sessões anteriores de Romanos, que Deus até nos permite passar por sofrimentos, mas os sofrimentos que nós passamos aqui não se comparam às bênçãos que Ele tem guardada para nós no futuro. Mas ainda assim, Romanos 8, 28, está num contexto intimamente ligado ao sofrimento. Não somente antes, mas depois. Os próximos versículos depois desse texto falam ainda mais sobre sofrimento. Falam sobre oposição, falam sobre acusação, condenação, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. É isso que os textos seguintes falam. E no meio desse texto, onde nós vemos Paulo falar de tantos sofrimentos que vêm sobre nós, em meio às consequências desse mundo onde nós pecamos, Paulo diz, ainda assim, você que sofre, saiba todas as coisas, inclusive esse sofrimento que você passa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus. Então, o sofrimento, até ele, colabora para o seu bem. Talvez uma das histórias bíblicas que mais destaquem isso seja a história de José. José do Egito. Quando você vai olhar para a história de José em Gênesis, você vê como José foi deixado nu pelos seus irmãos, jogado numa cisterna por eles e vendido como escravo, tudo pelos próprios irmãos. Quantos sofrimentos! Se não bastasse isso,
vendido como escravo, ele foi fiel, conseguiu se destacar ali, trabalhou, conseguiu destaque na casa de onde estava servindo, mas passado por um golpe ali, pela sua fidelidade, ele é lançado numa prisão. E ele fica ali naquela prisão, sem saber o que ia acontecer. José não sabia o futuro ali não. Ainda que ele tenha sido chamado por Deus em alguns momentos para adivinhar sonhos que revelavam o futuro, ele só fez isso em ocasiões específicas que Deus deu. Mas José não sabia o futuro sobre o que aconteceria com ele mesmo. Ele estava na prisão ali, no escuro, sem saber, sofrendo. Mas nós sabemos o final da história. Se você leu Gênesis, participou das escolas dominical quando era criança ou alguma coisa do tipo, você viu até as histórias da televisão, né? As novelas da Record, que eu não recomendo muito, não são fiéis, mas assim, são novelas mesmo. Destaque-se bastante esse título aí no início. Mas ainda assim você conhece o que aconteceu. O que aconteceu com José no fim? José foi libertado da prisão, foi feito o segundo homem mais poderoso no Egito, atrás apenas do próprio faraó. E no final, José encontra os irmãos. E os irmãos temem. José perdoa os irmãos e abraça os irmãos. Mas os irmãos temem tanto que quando o pai de José, Jacó, morre, eles mais uma vez vão até ele como se dissesse assim, olha, agora o nosso pai morreu, a gente tem que clamar mais uma vez por misericórdia, porque vai que agora que o nosso pai morreu, ele quer devolver o que nós fizemos. E José, no final ali da sua vida, como narrada em Gênesis, chega para os irmãos e diz assim para os irmãos, vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. O que é que os irmãos planejaram? Mal, coisas más. Porém Deus, o tornou em bem. Tornou em quê? Bem. O contraste entre o mal que os irmãos trouxeram e o bem que Deus tornou a partir do mal que os irmãos trouxeram. E Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Por meio do sofrimento de José, Deus fez com que depois ele fosse levantado num contexto, onde como o segundo homem mais poderoso do Egito, ele foi responsável por guardar alimentos que nutriram a população do Egito em meio a uma época de escassez. E muitas pessoas tiveram suas vidas poupadas, porque aquele sofrimento que os irmãos que foram responsáveis, foram os irmãos, não foi Deus responsável por aquele sofrimento, os irmãos. Mas Deus pega esse sofrimento e transforma num bem, e num bem que não foi nem só para José, foi para José, mas também para muitos outros. José sabia que a responsabilidade dos pecados era dos seus irmãos. O mal nunca é responsabilidade de Deus e você precisa guardar essa verdade. O mal nunca é responsabilidade de Deus. Só existe mal no mundo porque o homem pecou e porque o homem continua a pecar. Mas José sabia que até o mal resultante do pecado é usado por Deus para o bem. Ele aprendeu essa lição. Ele experimentou isso em primeira mão. Ele vivenciou isso. Ele sabia, José aprendeu, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que o amam, até mesmo as coisas más. E é isso que Paulo quer que seus ouvintes lembrem também. Que em meio aos sofrimentos que eles estavam passando ali na igreja de Roma, eles poderiam ter certeza de que até esses sofrimentos Deus faria com que colaborassem para o bem deles. Quando perdemos algo que queríamos, quando não temos saúde, quando não temos dinheiro, quando não conseguimos uma promoção no trabalho, quando não passamos numa prova, quando a pessoa com quem queríamos casar diz não, e até quando perdemos alguém que amamos. Mesmo esses e outros sofrimentos, Deus ainda os usa para colaborar para o nosso bem.
quando passamos por algum sofrimento, podemos ter certeza de que Deus não nos esqueceu. Ele continua no controle, Ele está ao nosso lado, Ele está cuidando de nós. Se estamos passando por algum sofrimento, é porque Ele, Deus que é soberano, que não vê apenas o presente, mas vê toda a história, esse Deus, que é muito mais sábio do que todos nós, esse Deus sabe que até esse sofrimento vai cooperar para o nosso bem eterno. E Ele sabe não porque Ele viu o futuro, mas porque Ele decreta o futuro, porque Ele conduz a história. Não importa se forem eventos que num primeiro momento parecem bons ou ruins, Deus usa todas as coisas para cooperarem para o nosso bem. Das melhores às piores, e também das maiores às menores. Como alguém já disse, sabe aquelas partículas de poeira que você vê flutuando ali no ar, quando os raios do sol passam pela sua janela? E dependendo se a casa está suja, você vê várias. Cada uma daquelas pequenas partículas está exatamente nos locais que Deus decidiu que elas estariam em cada tempo e em cada segundo. E se não bastasse, quão incrível é isso? Não é só na sua janela, mas em todas as janelas. E não é só nas janelas, mas em tudo que existe, em todo o universo. Deus conduz todas as coisas, até a menor de todas as partículas, até mesmo o calor e a temperatura do grande sol que está aí nos iluminando. Deus conduz absolutamente todas as coisas, tudo acontece de acordo com o seu decreto. Ele, que é gracioso, que é amoroso e soberano em tudo, aquele que tem a vontade que é boa, perfeita e agradável, é quem conduz todas as coisas. Jesus falou sobre essa condução dos detalhes. Lá em Mateus 10, 29, ele diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Sejam pequenos passarinhos, sejam fios de cabelo tão menores ainda, que às vezes são tantos que é difícil de contar, às vezes são bem fáceis de contar, a depender do que as consequências do pecado trouxeram no mundo. Seja o que for, Deus está no controle e nada acontece sem que seja de acordo com a sua vontade. Um texto que eu acho fantástico, Provérbios 16, 33 diz assim: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Toda decisão. Recentemente eu falei aqui do banco imobiliário, né? Mas ele casa de novo aqui. Sabe quando você joga os dados no banco imobiliário, ou em qualquer outro jogo que você coloca? Espero que não jogos no cassino, mas qualquer jogo que você coloca aí. Todos esses jogos que parecem aleatórios, pequenos, insignificantes, até eles Deus determina. Até eles Deus determina. E faz todo sentido isso, sabe por quê? Porque como nós afirmamos no começo, nós sabemos que coisas pequenas podem impactar coisas grandes. E se nós não víssemos o controle de Deus nas menores coisas, como poderíamos ter certeza de que Ele iria cumprir as suas promessas grandiosas? É porque Deus cuida até dessas partículas minúsculas e insignificantes, que Ele pode nos dar a certeza, e nós podemos ter a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e de que os seus maiores e melhores planos irão se cumprir. Agora, sabe o que é mais especial de tudo isso? É que se não bastasse a soberania de Deus em si, a soberania de Deus sobre cada elemento, que poderia ser para outros fins, Ele ainda conduz toda essa soberania com amor e graça, sem que mereçamos, para o nosso bem, para o seu bem. Se você está em Cristo, se você é parte do povo de Deus, você, tão insignificante quanto eu, está diante dos olhos
do Deus eterno e soberano. E Ele olha para você que é pequeno e para as partículas que são menores ainda. E Ele faz com que todas as coisas colaborem pensando no seu nome e no seu bem. E no bem dos seus irmãos e no bem de todo o seu povo. Quando Deus olha para o sol ou olha para as moléculas, Ele lembra do seu nome, Ele lembra do seu bem e Ele faz com que todas as coisas colaborem para o seu bem. O que nos leva a uma pergunta muito importante. Que bem é esse? Para que bem as coisas cooperam? E aqui que nós encontramos a quarta resposta importante desse texto. Para que bem as coisas cooperam? Nos fazer mais como filhos. Nos fazer mais como seus filhos. Muitos neopentecostais se apegam a esse versículo. Eu falei, ele é um dos meus preferidos, mas também deve ser do Edir Macedo, dos outros aí. Não duvido. Porque eles pegam esse versículo para falar, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, que bem que vai cooperar? Os bens que importam, né? Então, para nos fazer ricos, as coisas cooperam. Para o bem da casa própria, para o sucesso profissional, para o sucesso acadêmico, para a família perfeita, para a saúde de aço, para o bem de viver até os 100 anos. São esses bens que essas pessoas enfatizam. E perceba, essas coisas não são más, não são. São bênção. O problema é quando nós olhamos só para elas, ou enfatizamos só elas, ou pensamos que esse texto está pensando nelas. Não é desse bem que Paulo está falando. Até porque não faria sentido ser esse bem, acima de tudo, se muitas vezes Deus colabora para o nosso bem por meio do sofrimento do não ter a saúde, do não ter o dinheiro. Como é que é para o bem da riqueza e da saúde, então? Quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos entender dentro do contexto qual é o bem que Paulo tem em mente aqui. Observe com atenção comigo o texto, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Perceba que após ter destacado no versículo 28, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, no versículo 29, Paulo começa aqui com a conjunção, pois. Uma conjunção conclusiva. O que Paulo está querendo dizer aqui é, como é que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Como é que nós podemos ter certeza disso? Como é que nós vemos esse bem? Que bem é esse? E a resposta para isso é o que nós vemos Paulo dizer agora, no versículo 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pois, por quê? Porque sabemos que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como nós sabemos? É por essa prova. Como nós sabemos? Porque esse é o bem que nós vemos em nossa vida. Qual é o propósito de Deus? Qual é o seu plano? Para que Ele nos predestina? Para que sejamos conforme a imagem de seu Filho Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, a predestinação aqui é para quê? É para nos fazer filhos de Deus. É para nos fazer experimentar o amor desse Deus Pai. É para nos fazer experimentar o amor do nosso irmão Jesus, o primogênito, o irmão mais velho. É para nos fazer experimentar o amor uns dos outros. É para nos fazer parte de sua família. Como está escrito em Efésios 1, versículos 4 a 6. Antes da fundação do mundo, não é quando tivemos fé, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para Ele. Para quê?
para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse é o maior bem que nós podemos experimentar, ou seja, a soberania de Deus. Em sua soberania, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem de nos fazer mais como seus filhos, mais como Jesus, mais como aquele filho que tem o amor perfeito do Pai. O maior bem que Deus tem para nós não são riquezas, não é uma saúde perfeita, não é sucesso em qualquer área. O maior bem que Deus tem para nós, o maior bem que nós podemos experimentar é o bem de recebermos o amor paterno do nosso Deus Pai, o amor do nosso irmão Jesus, o amor do Espírito Santo que nos une nessa família da fé. É o amor de fazermos parte da família de Deus. É por isso que nós vemos Jesus orar ao Pai, como está escrito em João 17, 20 a 26. Olha só, não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. O que Jesus orou aqui é o bem que Paulo descreve aqui em Romanos. É esse bem de sermos um com Cristo e com o Pai, ao ponto de experimentarmos o mesmo amor que Deus Pai deu ao Filho, também sendo dado a nós, filhos adotivos, graciosamente escolhidos, não por mérito, somente por graça. É como está escrito no 3º capítulo da Epístola de João também. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Esse é o amor, esse é o maior bem. É o amor de Deus que nos faz seus filhos. Experimentar o amor paterno que Deus nos dá como seus filhos e assim ver a sua glória e o glorificarmos e nos alegrarmos nessa glória. Esse é o maior bem para o qual Deus faz todas as coisas cooperarem. Esse é o maior bem que nós temos que valorizar acima de todas as coisas. É para esse bem que todas as coisas cooperam. O que nos leva à última pergunta, importante da gente perceber nesse texto. Como é que as coisas cooperam? A quinta verdade que nós vemos nesse texto é que as coisas cooperam por meio do processo de salvação. É por meio do processo de salvação. Agora que sabemos que Deus faz absolutamente todas as coisas, tanto as boas quanto as más, as pequenas quanto as grandes, cooperarem para o bem do seu povo, sendo que esse maior bem é o de sermos feitos filhos de Deus e experimentarmos desse amor. Precisamos entender como isso acontece. E observe mais uma vez, quando lemos esse texto de Romanos 8, 28 a 30, do início ao fim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando olhamos para esse texto,
nós vemos que é por meio desse processo de salvação que Deus faz, acima de tudo, que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É o processo descrito aqui como formado pela predestinação, chamado eficaz, justificação e glorificação. Esses 4 elementos são os principais destacados aqui. Por isso que esse é um dos textos mais fortes do calvinismo. Porque, de novo, lembre, o ponto não é se chamar calvinista. O ponto não é o calvinismo como um sistema aleatório. O ponto é o que a Escritura diz, e o calvinismo é apenas um termo que resume isso aqui. Resume a soberania de Deus na salvação. Como é Deus que opera a salvação do início ao fim. Calvino é um homem pecador que foi salvo pela graça. Por essa graça que nós vemos aqui, que também veio sobre nós. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos a beleza de quem? De Deus. É essa beleza que nós devemos olhar. É para Deus que nós devemos olhar quando olhamos essa verdade. Porque a sua salvação não foi por você. Não foi pelo seu mérito. Não foi porque você creu, crendo pela sua própria vontade soberana. Mas foi pela graça de Deus que te conduziu e te conduz do início ao fim. É Deus quem predestina incondicionalmente. É Deus quem chama eficazmente. É Deus quem justifica graciosamente. É Deus que glorifica conclusivamente. Essas ações descritas aqui ficaram conhecidas como a Ordo Salutis. Ordo Salutis. É a palavra, o termo em latim para ordem de salvação. Porque parece apresentar como a salvação acontece em sua ordem. Primeiro nós vemos Deus predestinar, depois nós vemos Deus chamar, Deus justificar e então Deus glorificar. Essas coisas estão tão firmemente ligadas, conectadas entre si, que esse processo também ficou conhecido como corrente da salvação. Porque é como se cada elo estivesse tão conectado, tão inseparavelmente ligado, que você não tem como desfazer a corrente como um todo, porque cada elo tem força e leva para o próximo elo. Um elo liga ao outro e eles juntos então formam essa salvação como um todo, esse processo todo de salvação. Não pode haver, o que nós aprendemos aqui, que não pode haver alguém predestinado que não seja também chamado, justificado e glorificado. Ou também, não pode haver alguém que seja justificado, que não tenha sido antes predestinado, chamado e seja glorificado. Tudo está ligado entre si. E uma coisa leva inevitavelmente à outra. De maneira que todos que Deus predestina, Ele chama. Todos que Ele chama, Ele justifica. E todos os que Ele justifica, Ele glorifica. Essa aqui não pode ser enxergada também, preciso enfatizar, como uma descrição exaustiva do processo de salvação. Como se mostrasse todas as ações e todas as etapas desse processo. Na verdade, quando nós olhamos para o texto aqui, nós vemos no verso 29 Paulo falar de outros 2 processos, outras 2 etapas do processo. A regeneração, que nós vemos ele falar quando é dito que somos conformados à imagem de Cristo. E também a adoção, os sermos feitos filhos de Deus. Mas ainda assim, Paulo destaca esses 4 elementos aqui, predestinação, chamado eficaz, a justificação e a glorificação, como uma base central que forma o processo salvífico. E aqui, nós precisamos entender então o que é que significa, mais detidamente, cada uma dessas coisas. Predestinação vem da soma de uma palavra grega, uma preposição grega, que aponta para algo que é feito antes, de antemão, para uma raiz grega, uma outra palavra, que aponta para a ideia de determinar. Então, quando você soma essa preposição de antes com a raiz grega aqui, que tem o seu significado determinar, é uma determinação que aconteceu antecipadamente, anteriormente, antes de qualquer coisa. A palavra portuguesa, predestinação aqui, também nos traz essa ideia. Também usa a preposição pré, certo? E a palavra destinar. Então você destina antecipadamente, de antemão. Essa é a ideia da predestinação aqui. Deus
destinou, escolheu, determinou o que iria acontecer com o seu povo antes de sequer existir tempo e espaço, muito anteriormente. E é isso que nós vemos Deus fazer de forma graciosa, incondicional, a sua eleição incondicional, como nós destacamos já, e que nós vemos em tantas outras passagens da Escritura. Quando nós olhamos mais uma vez para Efésios 1, versículo 4 a 6, a gente não tem como deixar de repetir o texto. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Deus faz isso muito antes, em amor, em graça, não por mérito. E temos várias outras passagens que enfatizam isso, inclusive Romanos. Num texto que a gente ainda vai conseguir meditar com mais calma aqui, né, que é o texto de Romanos 9. Romanos 9, versículos 11 a 13, diz: E os gêmeos ainda não eram nem nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém desprezei a Esaú. O que o texto deixa claro é que a predestinação não é baseada no bem ou no mal que nós fazemos, não é baseado nas nossas obras, não é baseado no que Deus vê, mas para que prevaleça a soberania de Deus na eleição, é baseado unicamente na vontade de Deus, em sua determinação eterna, a sua pré-determinação, a sua predestinação. É assim que nós vemos Jesus também dizer, lá em João 15,16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Quem é que escolhe aqueles que são salvos? Quem é que predestina para a salvação? Deus em sua soberania, não por mérito, não por obras, mas por graça. E essa verdade às vezes é odiada por algumas pessoas, mas ela deveria ser amada por todo verdadeiro cristão. Sabe por quê? Porque é a verdade que mostra que nós somos salvos por graça, que é Deus que é grande e nós somos pequenos. Não foi porque eu fui inteligente e raciocinei, olha, não crer em Deus e ir para o inferno ou crer em Deus e viver em alegria. Vou ser mais inteligente. Não foi porque eu tive mais domínio próprio, como eu resisti ao docinho aqui e aí escolhi uma coisa mais saudável. Não, é graça soberana de Deus que escolhe na eleição. Deus é grande, nós somos pequenos. É isso que nós vemos. Mas esse não é o fim do processo de salvação, ele é o começo. Nós vemos então que esse processo de salvação, que tem as ações intimamente conectadas assim, inevitavelmente levando de uma para outra, nos leva então a um chamado que nós qualificamos como eficaz. Aqueles que Deus predestinou, Ele chamou. Agora, chamar aqui não é como um pai dando um grito pelo filho: ô filho, vem aqui. Não é um chamado numa ideia auditiva só de dar um grito para alguém vir. Aqui nós temos o chamado no sentido de convocação. Não é o chamado externo que é feito pela mensagem do Evangelho convocando as pessoas ao arrependimento. É o chamado interno que Deus opera no coração daqueles que Ele predestinou, transformando o coração para não apenas apresentar uma convocação, mas para conduzir a pessoa convocada à presença dEle. Por isso que nós não estamos falando de qualquer chamado, mas de um chamado que nós qualificamos de eficaz. Eficaz, porque todos que Deus chama dessa forma, vêm até Ele. Isso também ficou conhecido como um outro dos pontos do calvinismo chamado graça irresistível. Por que a graça irresistível? Porque aqueles que Deus apresenta a sua graça, irresistivelmente são atraídos a Ele. Mas é preciso que nós entendamos também que essa graça irresistível chamada eficaz não é uma forçação da vontade, como se Deus agarrasse alguém pelo cabelo e só viesse arrastando. É um chamado atraente que nós olhamos, nos encantamos e então atraídos somos levados até Ele. Como um imã poderoso
atrai todos os metais, nós somos levados a esse Deus soberano quando Ele se coloca diante de nós com a sua graça. É desse chamado eficaz. Porque muitos são chamados audivelmente pelo Evangelho, mas não se arrependem. Ouviram o Evangelho, mas não se arrependeram. Mas aqueles que Deus predestina, Ele não dá apenas o chamado auditivo, Ele dá esse chamado eficaz, que transforma o coração e leva a pessoa até Ele, agradecida, porque Deus veio buscá-la. Esse é o chamado que nós vemos Deus trazer. É por isso que Jesus diz lá em João 6, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus não diz assim, olha, o Pai pode me dar uma pessoa, essa, mas talvez ela venha, se ela quiser escolher Deus. Todo o que o Pai me dá, todo o que o Pai predestina, esse responde ao meu chamado eficaz e vem até mim. Por isso, meus irmãos, que nós vemos a soberania de Deus aqui mais uma vez. E nós vemos que todo aquele que é predestinado é chamado eficazmente e vem até o Senhor. Mas nós vemos também que apenas os predestinados é que são chamados eficazmente, são os que vêm ao Senhor. E Jesus deixa muito claro isso quando ele diz, lá em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se por um lado Jesus diz, todo o que o Pai me dá, esse vem a mim, ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não der. Somente os que são predestinados são chamados. E todos os que se converteram, só se converteram porque foram predestinados graciosa e soberanamente pelo Senhor. Tudo isso eu quero enfatizar muito na sua mente, porque isso faz você parar de olhar para a salvação como um mérito seu, e faz você olhar para Deus e o louvá-lo. E é isso que Paulo está fazendo aqui, destacando como esse processo é do Senhor. E essa ação do chamado eficaz traz também uma outra consequência inevitavelmente abençoadora, que é a justificação. Porque todos os que Deus chama, Deus justifica. Justificação, meus irmãos, nós precisamos sempre lembrar do que é, enfatizarmos. Paulo já falou, eu nem sei a quantidade de vezes que Paulo já falou de justificação aqui nesse texto. Na Bíblia como um todo aqui, nós vemos tantas vezes os profetas, a Escritura, os apóstolos, mas principalmente Paulo enfatizar. Agora, o que é justificação? Justificação é um termo tirado dos tribunais, que se refere a produzir um veredito onde o acusado é considerado agora justo, inocente. E quando falamos na justificação, no sentido teológico, estamos falando em como é que um pecador, como é que alguém culpado de ter quebrado a lei de Deus, como é que alguém que merece ser condenado por isso, como é que então eu e você, como é que alguém pecador assim pode ser considerado justo, sem culpa, por um Deus santo, um juiz perfeito? Como é que o homem pode ser justificado diante de Deus? Eu espero que todos já saibam essa resposta muito clara na mente. A Bíblia dá uma resposta. Somente pela fé. Somente pela fé. Sola fide. Somente pela fé. Não por obras, nem por obras mais fé, mas somente pela fé. Concluímos, pois, diz Paulo em Romanos 3,28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E como é que nós vemos, então, essa fé nos justificar diante de Deus? Porque a fé que nos une ao nosso Redentor Jesus, o único que teve obras perfeitas, que então, pela fé, são declaradas nossas. Num sentido, nós somos salvos pelas obras, mas não pelas nossas, pelas de Jesus. Que pela fé que Deus nos dá, faz com que nós agora tenhamos como nossas as obras dele. A justificação, então, é um ato onde Deus, em sua soberania, ao nos dar o dom da fé e nos unir a Cristo, declara como nossas as obras de Cristo, a justiça de Cristo, e como dele o nosso pecado.
Por isso que nós temos aqui a dupla imputação. O imputar da culpa do nosso pecado a Cristo, para que Ele morresse na cruz e pagasse pela nossa dívida, e a imputação da justiça de Cristo a nós, para que agora nós tenhamos justiça diante desse Deus justo. Perceba, isso não nos torna justos, isso apenas nos declara justos. É como Lutero diz, ainda somos simultaneamente justos e pecadores. Pecadores porque ainda pecamos, ainda que lutemos contra o pecado. Mas justos porque diante do tribunal de Deus não há mais dívida, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a obra perfeita de Cristo é vista como nossa. É por isso, meus irmãos, que o sola fide, a salvação somente pela fé, é o artigo que, como Lutero disse, é aquele pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Uma igreja que nega a salvação somente pela fé não é igreja. Não é igreja. Não adianta. Se prega a salvação por obras. Se prega a salvação por obras, mais fé. Mas se coloca qualquer coisa ali como necessária para a salvação além da fé, não é igreja de verdade. Porque somente a fé nos salva. Porque é ela que nos une às obras de Cristo, que são as únicas boas, perfeitas e suficientes para nos justificar diante de Deus. E essa justificação, então, nos leva ao último processo da salvação. A última etapa desse processo salvífico, que é a glorificação. A glorificação que, como nós vimos em algumas das últimas meditações nos sermões aqui, tem a ver com essa transformação final que Deus opera em nós, nos livrando do nosso corpo do pecado, nos livrando do pecado, nos purificando de uma vez por todas, completando em nós a boa obra que começou, fazendo com que agora não tenhamos mais um corpo mortal e que lida com as consequências do pecado, mas um corpo ressurreto e glorificado, que agora poderá experimentar a eternidade em alegria com o Senhor. É por isso que nós vemos a glorificação como um passo tão importante, porque todos aqueles que são justificados são também glorificados. E sabe o que é que nós vemos aqui então? Nós vemos aqui que todos os que são predestinados são chamados. Todos os que são justificados, todos que são chamados são justificados. Todos os que são justificados, inevitavelmente, são glorificados. E eu sei, eu estou repetindo isso, eu já falei, mas sabe por quê? Porque muitas vezes a gente ainda não consegue perceber a implicação disso. Isso aqui, em outras palavras, diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Mostra que a salvação não se perde. Porque quando Deus começa o processo de salvação, inevitavelmente ele termina. Porque se Deus começou o processo com a predestinação e o chamado que converte, ele também justifica. E todos aqueles que um dia verdadeiramente creram em Cristo, inevitavelmente, graciosamente, serão salvos. Não há como perder a salvação. Ah, mas são aí aqueles que eram da igreja e saíram. Eram da igreja. Existe uma diferença entre ser da igreja e ser de Cristo. Aqueles que são de Cristo sempre procurarão servir e ser parte da igreja. Mas nem sempre os que estão na igreja são de Cristo. Nem sempre os que dizem que se converteram de verdade. Mas todo o que é verdadeiramente convertido será salvo. Isso tem a ver até mesmo com o tempo verbal usado aqui por Paulo. Porque isso é uma coisa muito interessante e importante, mas que às vezes a gente deixa passar. Olha comigo para o versículo 30. Está dizendo aí que Deus chamará, justificará, glorificará, futuro. Está tudo no passado. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está tudo no passado. Está vendo como português é útil? A gente precisa aprender mais português e desenvolver para prestar atenção nessas coisas. Olha só. Por que isso está no passado? Porque Paulo nos ensina aqui, inspirado pelo Espírito, que todos os cristãos, todos os servos de Deus, em alguma medida, já experimentam o processo completo da salvação. Eles já experimentam a predestinação, que foi feita na eternidade, essa é fácil a gente dizer que está no passado. Eles já experimentam, quando estão em Cristo já, é porque eles já experimentaram o chamado eficaz. Se eles já experimentaram o chamado eficaz, já estão em Cristo, eles já foram justificados.
E aí a parte que fica mais assim, mas como assim já foi glorificado? A gente não vai ser glorificado? É porque num sentido nós já experimentamos as bênçãos da glorificação. A glorificação faz o quê? Ela nos leva para viver com Cristo como Cristo é. Mas se você é um cristão, você já começou a ser como Cristo. Você já começou a ser glorificado, transformado à semelhança de Cristo. Você já começou a experimentar do amor do Pai, o amor de Cristo, o amor do Espírito. Aqui nós vemos que a obra já começou e nós já experimentamos parte dela do início ao fim. Ainda que ela não esteja completamente consumada. E aí sim, ainda experimentaremos a glorificação em seu total no dia que Cristo voltar para completar a sua boa obra. É por isso que nós vemos as Escrituras nos dizendo: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la em Cristo Jesus, no dia de Cristo Jesus. Se você verdadeiramente está em Cristo, a sua salvação é garantida e você já experimenta da salvação como um todo e das bênçãos da glorificação. E um dia, você ainda vai experimentar a completude disso, sem haver mais sofrimento, sem haver mais dor, sem haver mais nenhuma angústia, apenas a alegria eterna de viver com o Senhor. Mas uma coisa que você pode ter certeza, é que esse processo salvífico é o meio pelo qual Deus manifesta o maior de todos os bens em nós. O bem de nos fazer mais parecidos com Cristo. Por causa desse processo da salvação, é que nós experimentamos esse bem e que nós sabemos que todas as coisas realmente colaboram para o nosso bem. Não faria nem sentido dizer que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que não são cristãos, porque a principal de todas as coisas, que é ter a Cristo e a vida eterna com Ele, não colabora para eles. Mas os cristãos podem dizer plenamente: todas as coisas colaboram, porque o processo de salvação como um todo está aqui. E isso nos leva a algumas aplicações importantíssimas, que eu quero que você guarde com muita atenção. Implicações do que essas verdades têm para nós. Primeiro, eu quero que quando você olhar para os acontecimentos da vida, quando coisas boas e quando coisas ruins acontecerem com você, você não pense que aquilo é fruto do acaso. Você não pense que aquilo foi sorte. Você não pense que aquilo foi o universo, que aquilo foi energia, que aquilo foi poder, que aquilo foi aleatoriedade, mas que você saiba que existe um Deus e um único Deus soberano que conduz todos os acontecimentos. E quando você olhar para esses acontecimentos, eu quero que você também perceba que não é só uma condução indiferente de acontecimentos que existe na soberania de Deus. Mas Deus, em sua soberania, faz com que cada coisa aconteça de forma especial para o seu povo. Aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus está no controle de tudo. Isso não significa que o ser humano não tenha responsabilidade, tá? Nós precisamos enfatizar isso. O ser humano tem responsabilidade pelas suas ações, ele é responsável. Inclusive, todo mal é uma responsabilidade do homem, é culpa do pecado do homem. Mas ainda assim, Deus coordena todas as coisas para que elas cooperem para o bem do seu povo. E aqui nós vemos a importância de fazermos parte desse povo. Fazemos parte do povo de Deus. Deus, em toda a sua soberania, faz com que todas as coisas colaborem, cooperem para o bem daqueles que o amam. E a maior prova de tudo isso está naquilo que define o centro da identidade do cristão. Sabe o que é? Cristo. Sabe qual é a maior prova que Deus conduz todas as coisas, tanto as boas como até mesmo as más, para o maior bem? Jesus. A cruz. Porque na cruz, o maior mal aconteceu. O Filho Santo e Perfeito de Deus, que nunca merecia ter sofrido, sofreu, morreu, foi condenado. Esse foi o maior mal existente, a maior tragédia. Mas é também nessa maior tragédia que nós temos a maior graça bondosa de Deus. Porque nesse terrível mal, Deus pegou esse mal e transformou num bem, no maior de todos os bens, para o seu povo. Porque através de Cristo,
Deus fez com que todos os que crescem nele experimentassem do processo da salvação, da transformação, e nele fossem feitos seus filhos, filhos de Deus. Nós vemos em Cristo, então, o maior de todos os bens sendo manifestado. E nós vemos aqui a importância de nos certificarmos de que somos parte do povo de Deus. De que realmente amamos a Deus. De que realmente amamos e cremos em Jesus. Porque perceba, quem não está em Cristo, quem não crê de verdade, não pode afirmar essa doce verdade. Não pode dizer todas as coisas que cooperam para o meu bem. Porque só cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo. Então, se você não tem certeza de que está em Cristo, se você nunca se arrependeu do seu pecado, se você nunca orou e de joelhos se arrependeu dos seus pecados e disse para o Senhor: Senhor, me perdoe, eu pequei, eu mereço a condenação, eu mereço o inferno. Senhor, me salve, Senhor, me dá do teu amor, Senhor, me faça conhecer o Senhor. Se você nunca fez isso, você precisa fazer. E não é amanhã ou depois, mas hoje você tem que fazer. Certifique de que você está em Cristo. Porque essa verdade tão bonita que nós vemos aqui é só para os que estão em Cristo. E se você já fez isso, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você está em Cristo, então se alegre. Se alegre e viva sem preocupações, sem ansiedade, sem nenhum medo, sem nenhum temor, por saber que se você tem a Deus, se você já tem Jesus como seu verdadeiro Senhor e Salvador, você tem o maior bem, que é o próprio Deus, que é o amor desse Deus. E você tem o maior bem, fazendo com que todas as coisas colaborem para te fazer experimentar cada vez mais desse que é o maior bem, desse que é o Senhor. Por isso que nós não precisamos nos preocupar com nada, com nada. Por isso que o que nos cabe é viver priorizando a vontade do Senhor. Como Jesus disse: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Quando eu perdi o emprego esse ano, recentemente, essas duas verdades, esses dois textos, Romanos 8, 28 a 30 e Mateus 6, 33, foram os textos que me consolaram e me deram uma paz, assim, que, como a Escritura diz, excede todo entendimento. Porque eu entendi que ainda que eu passasse por aquele sofrimento, o Senhor estava comigo e até aquele sofrimento, Deus conduz para o meu bem. O que me cabe é priorizar a vontade dEle e fazer o que está ao meu alcance. A verdade é que esse sofrimento que eu passei, ele é pequeno também. Muitos passaram sofrimentos muito piores, mas também encontraram nessa verdade consolo. E muitos que ainda estão sofrendo podem encontrar e devem encontrar e só vão encontrar nessa verdade consolo. Porque é quando nós olhamos para isso que nós sabemos que os nossos sofrimentos ficam pequenos. Que o sofrimento atual não se compara à alegria do porvir. Perceba, talvez você esteja sofrendo ou já tenha passado por algum sofrimento e tenha se perguntado por quê? Por quê? E talvez você não encontre uma resposta clara agora. José não encontrou por muito tempo. Mas um dia, Deus revelou a ele. Um dia, Deus explicou para ele. E esse dia, nem foi o dia que José foi feito o segundo homem mais poderoso do Egito, mas foi o dia que José foi se encontrar com Cristo. Assim como também é o dia em que você vai ter essa certeza de que mesmo aquele sofrimento que você não entendia o porquê, que você não entendia como, porquê, Senhor, Deus vai te mostrar que não se comparava à alegria que Ele tinha guardado para você e que Ele fez com que até esse sofrimento colaborasse para o seu bem. Isso não significa que você deve se alegrar no sofrimento em si. O sofrimento em si é ruim. Você deve pedir a Deus que o livre do sofrimento. Você deve pedir a Deus que lhe traga alívio, consolo. Mas isso significa que mesmo em meio ao sofrimento, você deve olhar para Deus e encontrar nele consolo,
alegria e forças para perseverar, saber que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai contigo e Ele te conduz e Ele te dá força. É aqui, meus irmãos, que nós percebemos que nesse sentido, nada, guarde essa verdade, nada nunca dá errado para um cristão. Nada dá errado para um cristão. Sabe por quê? Porque tudo que acontece, acontece de acordo com a vontade de Deus. E essa vontade, soberana, grandiosa, pensa na sua pequenez, pensa no seu bem, pensa no seu nome, por causa do nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo. E essa vontade faz com que tudo coopere para você. Por isso, quando você passar por sofrimentos, lembre-se dessa verdade. O Senhor não te esqueceu, não está longe, Ele está com você. Quando você passar por alegrias, lembre-se dessa verdade. O Senhor é a fonte de todas elas. Que você possa afirmar, como o salmista afirmou, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor é o nosso Pai, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E a prova disso é nós vermos o processo de salvação acontecendo em nossa vida. Você tem experimentado esse processo? Você tem visto a santificação de Deus, a transformação de Deus na sua vida, Deus te transformando à semelhança de Jesus? Porque essa é a prova, é a manifestação do bem na tua vida. E se você vê isso, saiba, Deus está com você e Deus está te conduzindo. E está te conduzindo para um maior bem, que é esse bem de te fazer experimentar do amor dEle como filho dEle. Sabendo então qual é o maior bem, eu te faço mais uma pergunta. O que você tem valorizado? O que é que você tem buscado? Onde você tem gastado o seu tempo? O que é que você passa o dia fazendo e buscando para você e para a sua família? Será que é esse maior bem? Ou será que são bens passageiros, como riquezas, saúde, conforto? Esses bens passam, assim como o mundo passa. Não busque essas coisas passageiras. Como Jesus disse, não busque tesouros na terra, mas no céu. Não busque essas coisas pequenas que passam, mas busque o bem que é o maior de todos e é eterno, que é o bem de ser chamado Filho de Deus. E então, encontrando no próprio Filho de Deus esse bem, busque o Senhor. Viva para o Senhor. Ame o Senhor. E então, e só então, você vai poder afirmar que essa doce verdade é para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo. Então todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem, de ser chamado Filho de Deus. E se você é meu irmão em Cristo, todas as coisas cooperam para o seu bem também. Que você se alegre com essa verdade, independente do que a semana trouxer, independente do que as circunstâncias trouxerem, que em tudo você se alegre na glória de Deus e o louve, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e Ele faz com que tudo coopere para o seu bem. Senhor Deus, que nós amemos essa verdade, que nós amemos a Tua verdade, que nós nos alegremos no Senhor, que nós percebamos a Tua mão conduzindo todas as coisas. E vejamos, Pai, como o Senhor faz com que todas elas colaborem para o nosso bem, cooperem para o nosso bem. Que o Senhor nos dê uma fé madura e firme para isso. E que quando fraquejarmos, o Senhor esteja lá nos fortalecendo. Mas que em tudo, Pai, nós encontremos em Ti o consolo, a firmeza e a alegria. E façamos tudo para Ti, sabendo que o Senhor faz tudo também por nós, para que o Teu nome seja glorificado e nos alegremos eternamente em Ti. Em nome de Jesus, o maior bem que o Senhor nos deu, que nós oramos. Amém e amém.